Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Então, iniciamos mais uma disciplina, né? Agora vamos começar com a disciplina de cálculo diferencial e integral. Eu sou a professora Jandira e serei a professora responsável por ministrar essa disciplina para vocês nesse módulo. Espero, né, antes de mais nada, que vocês venham com o coração aberto, venham com a mente aberta e dispostos a receber todas essas informações que passarão por aqui, tá bem? De antemão, aviso a vocês que ao longo da nossa aula eu vou citar alguns materiais, eu vou falar algumas coisas que serão importantes para o andamento da nossa disciplina. Então, não que as outras disciplinas a gente não precisa de estudar, mas cálculo a gente vai ter que ter uma dedicação especial para ela, tá bem? E se vocês fizerem todos os exercícios do livro, todos os exercícios que eu encaminhar para vocês, vai dar tudo certo. Então, nessa nossa primeira aula, o que nós falaremos, né? Falaremos sobre funções. Então, eu peço que vocês assistam às aulas conceituais, porque nós veremos aqui alguns conceitos e alguns exemplos de função e não conseguiríamos ver todos, porque eles são tratados também na aula conceitual, tá? Então, alguns exemplos de funções eu deixo para vocês pesquisarem depois. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Função afim, função, conceito de função, do segundo grau, gráfico de funções e funções trigonométricas. Então, como eu falei, vai ficar algumas funções para a gente ver, como exponencial e logarítmica. Então, eu aconselho que vocês vejam as aulas conceituais, ok? Então, vamos começar. Vamos conversar, então, com a frase de Aristóteles, que diz o seguinte: o céu deve ser necessariamente esférico, pois a esfera, sendo gerada pela rotação do círculo, é de todos os corpos o mais perfeito. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver que a esfera, né, dentro dos estudos de figuras que são geradas através de rotação de outras figuras, que a esfera é a figura que menos gera energia para ser formada. Então, talvez seja por isso que a Terra é plana, não é? Não sei, quem sabe. Então, vamos começar com o conceito de função. O que é a função? Para a gente entender o que é função, que é a base da disciplina de cálculo, eu trouxe um exemplo aqui muito corriqueiro, um exemplo que a gente está acostumado. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia a gente anda mais de Uber e coisa e tal, mas é um exemplo que ainda, em algumas regiões, ainda ele é muito comum. Que é o seguinte: uma empresa de táxi, ela cobra a bandeira de R$ 5. Então, a bandeira, como todo mundo sabe, é um valor que geralmente a gente entra no táxi e já está aquele valor ali pré-estabelecido. E ainda um valor de R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, vamos começar a definir cada uma dessas coisas aqui, né? Ela cobra R$ 5 fixos, certo? Porque quando a gente chega, esse valor aqui já está tabelado. E R$ 1,50 variável. Que ele vai variar dentro da minha relação aqui, né? Dentro da minha relação. Então, nós temos que pensar o seguinte: bom, esse valor aqui que eu vou pagar ao final, ele será um resultado desse meu valor fixo, mais desse meu valor variável. Concorda comigo? Mais esse valor variável de 1,50. Só que tem um porém. Esse cara aqui, que é o meu valor fixo, ele é um valor que ele sempre vai ser R$ 5. Ele vai começar ali e a bandeira ele vai ser R$ 5, não importa quantas corridas forem, né? A não ser que troque a bandeira. Mas esse valor de 1,50 ele vai variar. Então, é 1,50 por cada quilômetro. Então, vamos pensar o seguinte, né? 1,50 eu ando para 1 quilômetro, R$ 3 para 2 quilômetros, R$ 4,50 para 3 quilômetros e aí sucessivamente.
Então, a gente pode ver que esse valor de 1,50 ele está variando em relação ao quilômetro rodado. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou chamar que esse 1,50 ele vai variar em relação a meu quilômetro rodado, tá certo? Então, 1,50 vezes o meu Q, beleza? Porque vamos pensar, né? Se eu andar 1, é 1,50 vezes 1. Se eu andar 2, é 1,50 vezes 2, que dá 3. Se eu andar 3, é 1,50 vezes 3, que dá 4,50. E daí vai. Então, o meu valor que eu vou pagar ao final, ele vai ser dado através dos R$5, mais 1,50 vezes o meu quilômetro rodado, ok? Então, como que a gente chega à conclusão? Como que a gente chega através na equação, nessa função, né? O primeiro princípio que a gente tem que imaginar aqui é que nós temos um valor que ele vai ser fixo e outro que vai variar. Nesse valor fixo, eu tenho somente um número, que é o meu R$5. Tudo bem, tranquilo? E esse valor que vai variar, que é 1,50, ele me acompanhou através de uma variável, que é o Q. Esse Q que vai determinar o quanto vai ser esse somatório ao final, né? Por isso que a gente chama isso aqui de variável e isso aqui de fixo. Então, aqui um exemplo. Então, se eu andar 10 km, eu vou ter 5 mais 10 vezes 1,5, totalizando R$20. Se eu andar 20, eu vou ter 5 mais 20 vezes 1,50, que eu vou ter R$35. E aí vai, né? Quantos quilômetros eu quiser andar. Aí que a gente entra no conceito de função. A gente pode perceber que, dentro dessa nossa relação que a gente definiu, nós temos o valor que vai ser pago e os quilômetros rodados. Aí a gente já tem que definir alguma coisa chamada de variável dependente e variável independente, certo? O que é a variável dependente? É a variável que ela vai depender de outra coisa para acontecer. E a variável independente é a variável que vai acontecer independente de qualquer coisa, tá? Então, vamos pensar. Em relação ao valor que eu vou pagar e ao quilômetro que eu vou rodar, quem é a minha variável dependente? Quem depende de quem? Vamos colocar numa situação hipotética, né? Então, vamos pensar. Eu entro no táxi e eu falo assim, eu quero ir de Maringá, por exemplo, até Sarandi, que é uma cidade aqui próxima, né? Eu quero ir de Maringá até Sarandi. Então, eu só quero ir de Maringá até Sarandi. Eu vou pagar quando chegar lá. Por quê? O táxi ele só vai me dar o valor que foi a corrida depois que ele calcular o valor que foi o meu quilômetro rodado. O Uber ele faz o processo inverso. Ele usa o georreferenciamento, que é o Google. Ele calcula quantos quilômetros eu vou dar nesse trajeto, ele calcula trânsito e ele já faz todo esse percurso antes de você chamar a corrida, antes de você ter a corrida, né? E aí, quando você aciona o Uber, ele já calculou a quilometragem que você vai ter de ir de um ponto A até um ponto B, e ele já vai te dar o seu valor. Então, o valor a gente vai falar que é uma variável dependente, porque ele vai depender da quantidade de quilômetros que eu vou andar, né? E a quantidade de quilômetros, quando eu chamo o Uber ou um táxi, eu não estou interessado qual é a quantidade de quilômetros, né? Eu só quero ir de tanto a tanto. Então, a quantidade de quilômetros, e ainda tem outra coisa aqui, né? Eu posso ir por um trajeto dado pelo Google, posso ir por outro trajeto, então isso aqui eu ainda posso variar, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de variável independente, tá? Então, o meu Q, nesse caso, é independente e o meu valor, nesse caso, é minha variável dependente. Tá? A gente tem 1 milhão de exemplos de funções. Por exemplo, consumo de água e valor pago é uma função, né?
o valor que eu vou pagar da minha conta de água é dependente do meu consumo. Ele depende do meu consumo. De energia elétrica, o valor que eu vou pagar também é depende do meu consumo. De quilômetros rodados pelo carro, o valor, a quantidade de litros que eu vou ter no meu carro e a quantidade de quilômetros rodados, eles são uma função. E aí a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho litros e quilômetros, certo? Litro e quilômetros. Aí eu tenho que pensar, para eu identificar quem é variável dependente e independente, eu tenho que pensar o que depende do que, né? Vamos pensar. Eu coloco litros dentro do carro e ando X quilômetros. Pensando na situação que geralmente eu, Jandira, faço, tá? Eu coloco litros e ando tantos quilômetros. Então, na minha situação, o meu quilômetro é a variável dependente e o litros é a variável independente, porque eu posso chegar no posto e falar, coloca 20 litros. Coloca 30 litros, né? Então, o litro ele é a variável independente. Eu posso pôr quantos litros eu quiser. Mas o quilômetro, ele é independente? Eu vou andar quantos quilômetros eu quiser? Não, ele vai depender da quantidade de litros que eu coloquei no meu carro. Então, o meu quilômetro rodado, ele vai ser a minha variável dependente. Para que eu estou explicando todas essas coisas, né? Para a gente entender o conceito de y e x. Então, quando a gente entende o conceito de variável dependente e independente, a gente entende o conceito de y e x dentro de uma função. O y, ele sempre será a minha variável dependente, e o x, ele sempre será a minha variável independente. Então, nesse caso, o meu quilômetro vai ser o meu y, porque ele é dependente, e o meu litro, ele vai ser x, porque ele é minha variável independente, tá certo? Por que a gente fala isso, né? Se a gente pegar o plano cartesiano, nós temos o eixo y, que é o eixo vertical, e o eixo x, que é o eixo horizontal. Se a gente perceber bem, o eixo y ele está dependendo do eixo x para estar existindo, né? Para estar em pé. Uma comparação um pouco esdrúxula, né? Mas o eixo y ele é um eixo que ele vai depender do que o x vai impor para ele. Então, a maioria dos nossos gráficos e as nossas funções que nós iremos trabalhar será y é igual a alguma coisa de x. Então, onde o y sempre vai depender do que o x vai imprimir para ele, né? Então, o x ele é minha variável dependente, perdão, meu y é a variável dependente, o meu x é minha variável independente. Então, estando aqui no meu exemplo ainda, né, de quilômetros rodados, eu tenho essa característica original. Mas isso aqui não tem cara de função, né? Real igual a 5 mais 1,50q, isso aqui não tem cara de função. Então, agora a gente vai substituir isso aqui por uma cara de função. A gente já sabe que isso aqui é dependente, então se ele é dependente, eu substituo por y. A gente já sabe que o quilômetro ele é variável independente, então, como ele é variável independente, eu vou substituir por x, tá bom? Então, a nossa função do consumo do táxi vai ficar dessa forma. Y, onde o y continua sendo o valor que eu vou pagar, tá? É igual a 5 mais 1,5 de x, onde o x continua sendo o meu quilômetro. Eu só mudei de letra, só para ficar com cara de matemático isso aqui, né? Então, na função, como a gente trabalha com o plano cartesiano de x e de y, não faz sentido eu trabalhar com Q e com RS, a não ser que eu mude o nome desses eixos, né? Vou falar que o eixo Y vai ser o RS e vou falar que o eixo X vai ser o Q, né? Mas como a gente vai trabalhar com função, o cálculo é especificamente função, a gente vai trabalhar com X e Y, tá bom? Por convenção. Beber uma água rapidinho. Então,
o que vai aparecer dentro de função para a gente? Vai aparecer f de x igual a 5 mais 1,5 de x, tá? O que é esse f de x? O f de x é a mesma coisa que o meu y, é a mesma coisa, tá? É como se eu estivesse falando 6 e meia dúzia. Então, o f de x é o nome, ó. O y ele é um valor que ele vai funcionar, que ele vai variar em função de x. Então, esse f de x aqui se chama em função de x. E qual é a variável que está em função de x? Que está dependendo de x? É minha variável y, tá? Então, f de x é o nome do y, tá? Em função de x. Então, é o meu y. Quando a gente for resolver, né? Tudo bem a gente trocar esse f de x por y, nada demais. Não vamos perder em nada. Então, como que apareceria um exemplo para vocês fazerem, né? Dada a função f de x, 5 mais 1,5 de x, letra A responda, né? Letra A, quanto pagarei se eu percorrer 35 km? Então, eu sei que 35 km é a minha variável x, é o valor da minha variável x, né? Então, x é igual a 35, porque quilômetros a gente definiu que seria a variável independente, então é x. Então, quanto pagarei se eu percorrer 35 km? Então, a gente vai substituir na função, né? Que a gente já definiu. Então, f de x é igual a 5 mais 1,5 de x. E agora, todo o meu valor, tudo que for x dentro dessa minha função, vai virar 35, tá bom? Então, vai ficar f de x igual a 5 mais 1,5 de x. No lugar de x, eu vou colocar 35. No lugar de x, eu vou colocar 35. Então, como é que vai ficar? F de 35, ou seja, a função do valor 35, é igual a 5 mais 1,5 vezes 35. Então, a função do valor 35 é igual a 57,50. Isso aqui eu poderia substituir por y. Y é igual a 57,50, que seria o mesmo valor, tá bom? Na letra B, ele fala o seguinte: quantos quilômetros eu percorreria gastando R$ 125? Então, agora mudou. Então, R$ 125 agora vai ser a minha variável y. É minha variável y, porque é o meu valor, certo? Ou a minha variável fx. Então, aonde tiver a variável y ou a f de x, eu vou substituir por R$ 125. Então, voltando à minha função original, f de x é igual a 5 mais 1,5 de x. Tiro fx, substituo por 125. Então, vai ficar 125 é igual a 5 mais 1,5 de x. Passo o 5 para cá como negativo, né? Porque ele está positivo, então eu passo para cá ao contrário. Vai ficar 125 menos 5, 120. O 1,5 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, porque a igualdade eu sempre passo para o lado de lá, ao contrário. Então, se está subtraindo, eu passo somando. Se está somando, eu passo subtraindo. Certo? Se está dividindo, eu passo para lá multiplicando. E se está multiplicando, eu passo dividindo. Tá bom? Então, vai ficar 120 dividido por 1,5 é igual a x. 120 dividido por 1,5 vai dar um total de 80. Então, 80 o quê, né? X é igual a 80. Mas o que é esse x? Ah, o meu x é quilômetros. Então, eu vou andar 80 quilômetros com R$ 125. Beleza? E daí, essa função que a gente acabou de falar, a gente chama essa função de função polinomial do primeiro grau, ou função afim.
E o que é essa função afim, né? É uma função que, como o próprio nome diz, do primeiro grau, ela vai apresentar para a minha variável x um grau 1, certo? Assim como para a função polinomial do segundo grau, vai apresentar para a minha variável x um grau 2. Para o terceiro grau, vai apresentar a variável x um grau 3, e daí vai sucessivamente para funções polinomiais, que é um tipo de função, né? Função polinomial é um tipo de função. Então, aqui a gente vai ter f de x, que é a função, conceito de função, igual a x mais b, aonde a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Então, a e b pode ser qualquer número real que eu quiser, dentro da expressão da minha função do primeiro grau. Tá? A única coisa que eu não posso ter é o a sendo zero. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, uma função desse tipo assim, ó, o a sendo zero e o b sendo 1. Então, partindo da equação geral, que é essa aqui, eu vou ter o zero vezes o x, porque o a é zero, mais 1. 0 vezes o x, o que vai acontecer? Eu zero isso aqui, né? Então, a minha função original, que era a x mais b, ela vai passar a ser um valor constante. Isso aqui vai passar a ser uma reta. Vamos ver como é que isso aqui fica? Vamos ver no nosso gráfico aqui como é que isso aqui fica. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho, vou chamar f de x aqui, tá? Igual a 1. Então, veja que isso aqui é uma reta. Isso aqui não variou. Isso aqui vai ser sempre 1. Eu posso escolher qualquer valor aqui para x, nesse caso, né? Só que quando eu escolho 0, eu zero a variável x, que é o que me daria a minha variação do meu gráfico. Então, se eu zero a variável x, que daria a variação no meu gráfico, né? Ela vai virar constante. Esse gráfico vira uma reta. Beleza? Ok? E daí, só para a gente lembrar aqui, o que é esses nossos reais? O que é esses nossos reais aqui? Então, os números reais, o conjunto dos números reais, ele vai ser o conjunto onde ele vai admitir o conjunto dos números naturais, que é os números positivos, né? Conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números que não tem vírgula. O conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números que agora aceitam números com vírgula, tá? Por exemplo, aqui, ó, menos 2, vírgula, menos 1,23, menos 1, 0, 1, 2, 2,5, e aí vai sucessivamente, tá bom? Então, agora eu aceito aqui no conjunto Q, tá? Que é o conjunto dos números racionais, eu agora aceito tanto o número positivo, negativo, quanto o número com vírgula. As dízimas periódicas também entram aqui, tá? O próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos irracionais agora já são os conjuntos dos números das dízimas não periódicas, do tipo π, é uma dízima não periódica, raiz de 2, raiz de 3 é uma dízima não periódica. Então, ele é do conjunto dos irracionais, tá bom? E daí, o conjunto dos números reais vai ser uma mistura de todos esses números aqui. Legal? Então, esse é o nosso conjunto dos números racionais. Então, só um adendo para a gente entender quais são os números que a gente consegue colocar aqui, ocupando o lugar de A e de B. Tá? Agora, vamos entender o conceito do seguinte. Nós temos a função geral, ok? Onde o A e o B, eles são números qualquer. Eles podem ser qualquer um número, tá? Então, agora eu vou entender o conceito de crescimento
de crescimento desse meu gráfico, ou chamado de inclinação do gráfico da minha função afim ou função do primeiro grau, ok? Então, como é que vai ser o crescimento dessa minha função? Então, para ocupar o A, a gente tem três possibilidades. O A sendo positivo, um número positivo, o A sendo um número zero e o A sendo um número negativo. Então, a gente tem três possibilidades. A, Pro e o B. O B pode ser qualquer coisa. Meu grande problema aqui é o A. Por que o A? Porque o A está com a letra X, então ele que vai me dar a característica dessa minha função. O B sempre vai ser B, ele é uma constante, tá bem? Então, vamos colocar aqui uma função g de x, que é igual a 2x mais 1. Então, aqui nesse caso, o que a gente pode perceber? Que o 2, que está com x, é o meu valor A, e que o 1, que está sozinho, é o meu valor B, tá? Então, eu tenho a minha função g de x, que é uma outra função. Eu tenho o 2 sendo A e o B sendo 1. Vamos colocar uma outra função aqui. Então, aqui, agora eu vou colocar menos 2x mais 1. A mesma função, porém, o meu A agora é negativo. Então, agora o meu A é negativo e o meu B continua sendo 1. E também o meu A, ele continua sendo 2, né? Igual o de cima, porém agora é um 2 negativo, menos 2. E aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar para essa função 0 vezes x mais 1. Ok? E ficou a função verde, a f de x. Então, aqui a gente tem três possibilidades, tá? O A sendo 0, o que me deu? O A sendo 0 me deu uma reta. O A sendo positivo me deu uma reta também, porém essa reta ela é crescente. Por que crescente? Se eu pegar esse gráfico a partir da esquerda, e quando a gente analisar um gráfico, geralmente a gente vai analisar da esquerda para a direita, tá? Que é o sentido que a gente escreve, da esquerda para a direita. Então, olhando ele da esquerda, esse gráfico ele está subindo, então ele é um gráfico crescente. Então, quando o meu A é positivo, meu gráfico está sendo crescente. E daí, quando o meu A é negativo, analisando da esquerda para a direita, o meu gráfico está decrescendo. Então, aqui, os meus três gráficos, tá bom? Vamos criar um outro gráfico aqui. Agora, eu vou continuar usando 2x, porém, agora eu vou variar o meu b, para a gente entender o que o b influencia na minha função, tá? Vou colocar aqui mais 5. O que aconteceu quando eu variei o meu b? Essa aqui é a minha função original, né? Certo? Que a gente começou a traçar. 2x mais 1. Quando eu coloquei 2x mais 5, essa função ela cresceu. Cresceu quantas unidades? 5. Tá vendo aqui? 5. Essa função aqui, ela tinha crescido quantas unidades? 1. Não é mais 1? Aqui, mais 5. Ah, professor, eu estou começando a entender. Então, vamos ver outro exemplo. 2x mais 4. Então, 2x mais 4 tem que subir 4 unidades? Exatamente. A 2x mais 4 vai subir 4 unidades. Então, a variável b ela é responsável pelo deslocamento, tá, do meu gráfico em relação ao eixo y. Ele vai subir e vai descer. Se eu colocar aqui um b negativo, esse gráfico ele vai descer. Então, b menos 4, esse gráfico desceu 4 unidades, tá? Então, o meu b ele é responsável pelo deslocamento do meu gráfico para cima e para baixo. E a função original, vou chamar de f1, que é a função original dessa 2x que a gente está trabalhando, 2x mais alguma coisa, é a 2x. Por quê? Essa função original, vamos apagar todas as outras,
ela é a minha função que está passando aqui no eixo zero, tá vendo? Nesse caso aqui é 2x mais b. Cadê o b? Quem é b? Se não tem nada, b é zero, né? Então, se o b é responsável pelo deslocamento da minha função para baixo e para cima, se o meu b é zero, ele vai estar passando na origem, tá? E daí, se eu coloco 2x mais 1, eu pego esse gráfico aqui, onde o b é zero, desloco uma unidade para cima. Aqui. Então, se eu pego 2x mais 4, desloco 4 unidades para cima. Se eu pego 2x mais 5, desloco 5 unidades para cima. 2x menos 4, desloco 4 unidades para baixo. Então, a gente já sabe o que o G ele faz, o que o B faz, né? O G. O que o B faz? Agora vamos entender o que o A faz, né? A gente já sabe que o A ele é responsável por determinar se ela está crescendo ou decrescendo. Mas por que o A vai determinar se ela está crescendo em azul ou decrescendo em vermelho, né? Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui uma f mais g, né? Porque aquela função em azul é a g. Então, uma g1 igual... Então, eu vou continuar com a variável b, tá certo? Valendo 1. E agora eu vou mudar a variável a. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1,5x é 1,5x mais 1. Então, esse gráfico em azul, ele desceu. Tá vendo aqui que ele desceu? Vamos diminuir mais. Vamos colocar G2, que é igual a 0,5 de x mais 1. Esse gráfico está se deslocando, tá vendo? Ele está se deslocando em direção ao eixo x. Tá vendo que ele está se deslocando? Então, eu vou colocar aqui uma mais baixa ainda. Vou colocar 0,99999 0,99111 de x mais 1. Esse ponto de x mais 1. Então, ó, observa que meu gráfico está descendo cada vez mais, ó. Cada vez mais ele está descendo. Então, quanto mais eu me aproximo esse gráfico aqui de zero, tá? 0,9999x mais 1. Então, subiu, né? Está mais próximo de 1. Então, quanto mais eu me aproximo isso aqui de zero, vou colocar aqui, ó, assim, ó, G5, mais próximo isso aqui vai estar 0,000001. Agora está bem pertinho de zero, né? Quase zero o meu A. Olha o que aconteceu, tá vendo? Ele virou praticamente uma reta. Praticamente uma reta. Por quê? Quando o meu A zera, ele vira uma reta. Tá bom? Olha aqui, esse 0,0001x aqui, ele é tão próximo a esse cara aqui, que é onde o A é zero, né? Que a gente quase não consegue identificar a diferença entre eles. De tão parecido que eles são. Então, o que vai acontecer, né? A variável A ela vai determinar a minha angulatura desse meu gráfico. Tá bem? Então, ela vai determinar a minha angulatura. E daí, se eu colocar o negativo, ele vira a angulatura para o outro lado. Ela fica decrescente, a minha angulatura do meu gráfico. Mas continua partindo da mesma ideia, tá? Tipo assim, G6 de x é igual a menos 3x mais 1. Então, continua sendo negativa a minha função, tá vendo? Continua sendo negativa. Isso aqui está crescendo. Então, continua sendo negativa e também eu estou variando, ó.
Estou crescendo o meu ângulo, né? Quanto maior o meu A, maior é o meu ângulo. Quanto menor o meu A, menor é o meu ângulo. Então, se eu colocar aqui, ó, G7 menos 0,0001, bem próximo a 1, né? Então, olha lá. Só que agora eu estou descendo para cá, né? Esse eu estava descendo para cá, à direita, e agora esse eu estou descendo para cá. Então, vou colocar aqui G8, vou colocar bastante coisa, né? G8 menos 0,5x mais 1. Então, agora eu estou descendo nesse sentido. Tá legal? Então, a variável A a gente chama, por ela determinar a angulatura do meu gráfico, de variável do valor do meu coeficiente angular, certo? Então, o meu A ele se chama coeficiente angular, porque ele é o que vai determinar o meu ângulo do meu gráfico. E o meu B vai ser o coeficiente linear, que vai determinar o quanto que meu gráfico está subindo, crescendo ou decrescendo, tá bom? E aí, a gente vai ver a seguinte maneira, né? Trabalhar bastante com domínio e imagem. Para uma função afim, eu não tenho nada que restringe o meu domínio nem a minha imagem, ou seja, eu não tenho nada que não possa assumir, né? A princípio. Então, nesse caso aqui, eu não tenho nada que não pode assumir. Então, não tem nenhuma restrição. Então, o meu domínio vai ser reais, o valor que x pode assumir vai ser real, e o valor que o y pode assumir, que é a minha imagem, também vai ser um valor real. Aqui eu fiz o gráfico com vocês, é óbvio, num software, né? E daí vocês me perguntam, mas no software é fácil, professor, eu quero ver fazer na mão. Como que a gente faz esse negócio na mão? Vamos ver agora como que a gente faz. Então, vamos pegar a seguinte função. Y é igual a 3x menos 1. Então, vamos apagar todas essas. 3x menos 1, que é essa aqui. Beleza. Então, o que a gente faz, né? Se a gente pensar o seguinte, vamos pegar um ponto aleatório, 1 e 2. Esse é o ponto aleatório, 1 e 2, né? Há um ponto onde ele tem o x valendo 1 e o y valendo 2. Para esse ponto aqui, eu posso passar 1 milhão de retas aqui, concorda? Eu posso passar uma reta assim, 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 assim. Posso passar 1 milhão de retas por aqui. Então, um ponto apenas não é necessário e suficiente para definir uma reta ou qualquer gráfico. Eu, Jandira, eu costumo usar sempre 4 pontos. 2 pontos já é suficiente para definir uma reta. Uma reta, tá? Vamos colocar aqui um outro ponto. 2 e 1. Então, ó, veja, por esses 2 pontos, eu passo uma e somente uma reta. Passando por eles dois. Por quê? Eu tenho que passar por A e por B. Então, a única opção que eu tenho para passar por A e B ao mesmo tempo é uma reta passando por aqui. Então, qual é o mínimo necessário para definir um gráfico? São 2 pontos. Eu, Jandira, uso no mínimo 4. Tá? Eu sempre pego 0. O 0 eu sempre pego. E, geralmente, eu pego 2 pontos acima e 2 pontos abaixo do 0. Por exemplo, pego 0, 1 e 2 e o 0 menos 1 menos 2. Então, eu sempre, geralmente, pego 5 pontos. 2 acima do 0, 2 abaixo do 0. Como que a gente faz o gráfico disso aqui? Então, nós temos y igual a 3x mais 1. Como o y ele é a variável independente, dependente, eu não vou me preocupar com ele a princípio, tá? Eu só vou me preocupar com a variável x, que é a minha variável independente. Então, esses valores que eu vou atribuir de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu vou atribuir na variável x, que é a variável independente, tá? Então, eu vou falar que x vale menos 1, 0, 1 e 2. Novamente repetindo, eu quis esses valores. Se eu quisesse 1 milhão, eu poderia. Se eu quisesse 1000 para x, eu poderia. Se eu quisesse 100, eu poderia. Só que quanto maior
é um valor que eu escolher, mais alto vai ficar esse meu gráfico e mais difícil vai ficar para a gente calcular. Então, geralmente, eu pego valores fáceis, né? Inteiros e próximo a zero. Então, o primeiro valor que eu peguei foi x valendo menos 1. Então, eu vou pegar a nossa função e vou colocar no lugar do x o valor menos 1. Então, 3 vezes menos 1 menos 3 menos 1, y é igual a menos 4. Então, para x valendo 1, menos 1, eu tenho y igual a menos 4. Então, vamos colocar esse ponto aqui. Eu tenho y valendo menos 4. Então, eu tenho um pontinho aqui. Tá certo? Esse pontinho está aqui embaixo. Então, o primeiro ponto a gente já tem. Vamos para o segundo? Agora, vamos pegar x valendo 0. Y é igual a 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0, 0. Y é igual a menos 1. Então, para x valendo 0, eu tenho y valendo menos 1. Está aqui. Vamos para o próximo. Para x valendo 1, eu vou ter y é igual a 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, para x valendo 1, eu tenho y valendo 2. E, por último, para 2, eu vou ter x em 2, eu vou ter y em 5. Está aqui, os meus pontinhos definidos, né? E agora, o que eu faço para traçar meu gráfico? É só passar uma reta por entre eles, né? Só fazer ligar os pontinhos. Quando eu ligo os pontinhos, eu vou ter tx menos 1, né? Então, vamos criar essa função aí, que ela é 3x mais 1. 3x menos 1. Tá aqui. Pronto. Olha lá que legal, ó. Se eu usar... Cadê? Nem era, né? Era menos 3x. Aqui é 3x positivo. Tá tudo invertido. Menos 3x mais 1, que eu usei mais 3x menos 1. Tá tudo invertido, não tem nada a ver. Então, se a gente perceber, ó, o gráfico ele passa exatamente pelos 4 pontinhos que a gente definiu. Tá bom? Então, é assim que a gente define o gráfico da função afim, do gráfico da função quadrática, do gráfico da função exponencial, do gráfico da função trigonométrica, do gráfico da função racional, de todos os gráficos, é assim que a gente define. Atribui valores para x e aí vê o que o y vai entregar como resultado para a gente. Ok? Então, aqui a gente tem alguns tipos de função e deu erro. Não ficou igual, deu erro. Certo. Então, aqui a gente tem alguns tipos de funções, né? Aqui eu tenho f de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 7. É uma função polinomial do segundo grau. G de x é igual a 5x elevado a 5 menos 1 sobre 3 x ao cubo mais 2x. É uma função polinomial de grau 5. Aqui nós temos uma função racional, onde o meu x está no meu denominador da minha fração. Então, aqui é uma função racional. Aqui, o meu x está no expoente. Então, ele é uma função exponencial. Então, o que vai definir a cara da função? Vai ser aonde o x estiver e como ele está, né? Aonde ele está e como ele está. Nesse caso das funções polinomiais, a gente define o grau da função de acordo com a potência máxima do meu x, né? Como aqui a potência máxima é 2, então é a função polinomial do segundo grau. Aqui, 5, função polinomial do quinto grau. A afim, né, que é i de x, por exemplo, 2x mais 1, função polinomial do primeiro grau. Por quê? Qual é a potência que tem aqui no meu x? Ah, mas não tem potência nenhuma aqui. Tem sim. O x é o meu neutro, né?
O x é o meu neutro da multiplicação, perdão. O 1 é o meu neutro da multiplicação. Então, sempre quando não tiver nada aparecendo, tipo assim, ó, x mais 1. O que tem aqui? Tem um número aqui, mas que número é esse? É zero? Não, tem que ser um número neutro, porque eu não tenho a necessidade dele aparecer, então significa que para mim, se ele estiver ali ou não estiver ali, tanto faz. E esse número é o 1, é o 1 que é o neutro, tá? Então, se ele não está aparecendo aqui, então para mim tanto faz se ele estiver aparecendo ali ou não. Então, o único número que tem a possibilidade de acontecer isso é o 1. E quando ele está sozinho, tá? Porque nesse caso, se eu tiver x mais 1, aí eu já mudei minha história. Aí eu já tenho outra coisa completamente diferente, tá bom? Então, aqui alguns tipos só de função. E aí, falando mais especificamente, né, agora em função polinomial do segundo grau, observa que ela é bem parecida com a função afim ou a função do primeiro grau, tá? É bem parecido, só que aqui eu acrescentei uma variável c, um valor c, né? Um coeficiente c. Antes era ax mais b, agora eu acrescentei o c. Agora o a ficou com x quadrado, o b ficou com x e o c ficou com nada, né? Com nenhuma letra. Então, o a, o b e o c são números que pertencem ao conjunto dos números reais, onde o a também não pode ser zero. Então, na afim, eu tinha o ax mais b, o a não podia ser zero, porque se fosse zero, isso aqui virava constante. Aqui, se o meu a for zero, o que isso aqui vira? Bx mais c vira uma função afim. Tá vendo? Fica bx mais c. Vira uma função afim, né? Vira uma função de primeiro grau. Então, eu não posso zerar o meu a. Então, sempre a gente vai admitir que o meu a ele é diferente de zero. E aí, o gráfico da minha função do segundo grau ele é uma parábola. E aí, a gente vai ter duas opções para essa parábola. Ou ela vai ser concavidade para cima, ou ela vai ser concavidade para baixo. Então, a parábola é esse uzinho, né? Ou ela vai ser com concavidade virada para cima, ou concavidade virada para baixo. O que vai determinar essa concavidade? Se aqui era o meu A, que era a angulação do meu gráfico, aqui o meu A vai também determinar se a minha parábola vai estar para cima ou para baixo. Tá? Então, se o meu A for positivo, a minha parábola vai ser concavidade para cima. Então, se o meu A for negativo, a minha parábola vai ter concavidade para baixo, tá bom? Então, sempre assim, o A ele vai determinar, então, como vai ser o aspecto da minha concavidade. Então, vamos pensar que isso aqui é uma cumbuca, né? Se a minha cumbuca está para cima e eu jogar um líquido, então eu pego o líquido. Então, estou pegando alguma coisa, então é positivo. Se eu virar a cumbuca para baixo, eu jogo fora, então estou perdendo, então é negativo. Tá bom? Então, se o meu A for positivo com cavidade para cima, meu A negativo com cavidade para baixo. Vamos ver um exemplo aqui. Vou colocar f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. X ao quadrado mais 2x mais 1. Não apareceu porque eu coloquei o i. Vamos mudar de letra, então. É igual a isso mesmo. Eu estava entendendo que era um número irracional. X ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos ver. Ué? Mais 2. É gráfico. Ixi, vai saber, hein?
Deixa eu limpar tudo aqui, então. É igual. Ué, o que ele tá dando? Ô, gente, vocês que são da área da informática, é isso? De vez em quando dá uns bug. 3x mais 1. Agora ele aceitou, vai saber? X ao quadrado mais 2x mais 1. Oh, misericórdia, pronto. Ele estava aceitando com f de x. Então, ó, aqui eu coloquei uma função f, que é a vermelha. Trava não, computador. Gente, esse software está brincando com a minha cara. Vamos atualizar. De novo, x ao quadrado mais 3x mais 1. Pronto. X ao quadrado mais 2x mais 1. Aí. Então, ó, eu coloquei, melhorou até a cor, né? Eu coloquei aqui a função em azul, ok? A função g. E a função em verde é a função f. O que mudou dentre elas, né? Mudou só o 3 para o 2. Então, vamos mudar ainda de novo, vamos mudar outra variável b, né? Vou colocar aqui 5x mais 1. Então, olha o que está acontecendo. Conforme eu estou aumentando minha variável b, esse meu gráfico está decrescendo, tá vendo? Está decrescendo com a minha variável b. Agora, vamos manter o x ao quadrado mais 3x, agora vamos mudar o c, né? Vamos colocar aqui mais 4. Vamos colocar agora x ao quadrado. Depois, gente, vocês podem pegar esse site, o GeoGebra, e ficar brincando, tá? E ficar brincando e ver o que acontece se eu mudar cada uma das variáveis. Então, olha o que está acontecendo se eu mudo a variável c, né? Meu gráfico está subindo. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 1, 4 e 7. O C valendo 1, o C valendo 4, o C valendo 7. Posso colocar negativo também. X ao quadrado mais 3x menos 2. Então, desceu, certo? Tá aqui, menos 2, mais 7, está lá em cima, 4, o 2, certo? Então, o meu gráfico está se deslocando para cima e para baixo, consegue ver? Que é diferente, ó, do B. Ó, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está ficando meio lateralizado, tá? Ele está ficando lateralizado. E agora vamos variar, então, pegar esse x ao quadrado, vamos variar o x agora, colocar mais 3x mais 1. Agora a gente variou o x, né, a partir dessa função aqui. Então, vamos colocar agora 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, o que está acontecendo com a minha função? Eu tinha aqui essa original, que era 3, que era 1, tá? Coloquei 2, coloquei 3. Aí, posso colocar aqui, ó, 0,5. Vou diminuir o meu A. Então, olha que engraçado. Quanto mais eu diminuo o meu A, tá vendo? Eu mais abro. Tô abrindo a minha parábola, tá vendo que eu tô abrindo? A minha parábola, ó, tá fechando. Aqui, aqui e aqui. Então, tô abrindo a minha parábola, tá? Então, cada um desses números aqui, eles vão influenciar
no deslocamento, ou na abertura, ou na angulatura que essa minha parábola ela vai ter, tá bom? Então, aqui a gente fez tudo de forma gráfica, né? E ainda deu bug, o sistema que não estava aceitando a nossa função, esse danadinho. Mas como que a gente faria de forma manual isso aqui? Nós temos o gráfico, para definir o gráfico da função do segundo grau, nós temos que partir da seguinte ideia. Primeiro, a gente precisa determinar as raízes dessa minha função. Então, vou colocar essa, vamos deixar essa aqui. Então, primeiro a gente precisa definir as raízes. O que são as raízes, tá? As raízes são os valores tais que a minha função está cortando o eixo x. Então, a minha raiz ela vai estar aqui, ó, tá vendo? Raiz. E aqui vai estar outra raiz, tá? Então, as minhas raízes são os valores aonde esse meu gráfico ele vai cortar o eixo x, certo? Então, aqui eu vou ter uma raiz e aqui eu vou ter uma raiz. Então, quando eu faço a fórmula de Bhaskara e quando eu determino as raízes, eu estou determinando quais são os pontos que o gráfico corta o meu eixo. E aqui nesse ponto aqui, que é o nosso vértice, aqui está escrito extremo, porque ele é o ponto mais baixo vindo da esquerda e indo para a direita, ele é o ponto mais baixo que essa função ela vai conseguir alcançar. Então, eu vou ter um extremo aqui, meu vértice ele vai estar no ponto menos 1,5 para x e menos 1,25 para y. E tudo isso aqui a gente tem fórmula, tá? Então, aqui o nosso gráfico as nossas funções, equações das raízes e aqui do nosso vértice, tá? São as fórmulas do nosso vértice. Então, já a gente faz um exemplo. Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um jogo, né? Do Mario. Quem não conhece Mario? Então, é um exemplo que a gente aplica a parábola, né? Outro exemplo seria um lançamento de projétil, é uma parábola. Então, tem 1 milhão de coisas. Quando eu taco uma pedra para cima, ela sobe e ela desce conforme uma parábola. Então, uma parábola ela é um gráfico assim muito utilizado para gente, né? Então, tudo que cai praticamente que a gente lança, tudo que é lançamento, ele vai acontecer através de uma parábola. Ele vai subir, 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 ele vai chegar no ponto de máximo. Mais para frente a gente vai estudar isso aqui. Ele vai chegar no ponto de máximo quando a parábola estiver com concavidade para cima ou para baixo, né? Ponto de máximo, e ele vai começar a descer. Aqui seria o máximo valor que essa parábola assumiria, e a partir desse ponto ela vai começar a decrescer, né? Então, se a gente pensar o Mario, ele vai pular, vai chegar a um ponto e ele vai descer. Ele não vai passar daquele ponto, né? Então, vamos supor que a trajetória descrita pelo Mario seja definida pela seguinte função. Menos x ao quadrado mais 20x mais c. E cadê o c, né? Então, vamos pegar a função original. É ax quadrado mais bx mais c. O meu a, aqui nesse caso, é menos 1. O meu b é 20. E o meu c é 0. Tem algum número aqui? Tem um número sozinho? Não. Então é 0. Ah, Pro, mas você não falou que o neutro da matemática era 1? Sim, o 1 é neutro, só que ele é neutro na multiplicação, né? 1 vezes x é x, x elevado a 1 é x, só que 0 vezes x é 0, tá? X elevado a 0 é 1. Então, 0 na multiplicação e na potência, que é uma variação da multiplicação, né? Potência é uma variação da multiplicação. Ele não é neutro. Pelo contrário, ele é muito importante. Então, o 1 ele é neutro somente
para multiplicação e divisão. Ou multiplicação e potenciação, 1, né? Divisão também ele é neutro. Mas, para soma, quem é o neutro é o zero. Então, como teria aqui ó, mais C, como não está aparecendo nada, teria que ser zero. De igual forma, eu poderia ter assim, ó, x² mais 20. Agora, nesse caso, ó, o A vai ser o menos 1. O B, quem é B? Tem a variável x aqui? Não tem. Então, o B agora é 0 e o C é 20. Tá? Então, são funções diferentes, certo? Cada uma com a sua carazinha. Qual é a altura máxima atingida pelo Mário? Ou seja, ele quer esse cara aqui, né? Esse ponto aqui. Então, para a altura máxima, o que eu preciso? Preciso das raízes? Não. Eu preciso só da coordenada do meu vértice, para minha altura máxima. Se fosse com cavidade para baixo, eu pediria altura mínima, né? Porque seria o ponto mínimo aqui, que ele atingiria. Como aqui está com concavidade voltada para baixo, eu vou alcançar ponto de máximo e aqui eu alcanço ponto de mínimo, tá? E qual o alcance do seu pulo? Opa, agora mudou, né? Qual o alcance do seu pulo? Ou seja, ele vai partir daqui e ele vai chegar aqui. Qual o alcance? Qual é essa distância aqui, né? Que ele vai alcançar, que ele vai pular. Agora precisamos calcular para essa distância. Agora a gente precisa calcular as raízes, né? Por que as raízes? Porque são os pontos que a minha parábola vai interceptar o meu eixo. Então, agora a gente precisa das minhas raízes. Então, a gente vai partir sempre da ideia, primeira coisa, definir o valor de A, de B e de C. Tá? Que nesse caso a gente definiu o A como menos 1, o B 20 e o C 0. Então, primeira pergunta, a gente precisa do ponto de máximo. Então, a gente vai partir da coordenada do vértice. O x do vértice, ou seja, nós temos o para-ordenado x e y, né? A coordenada do x do vértice, ou seja, o ponto que esse vértice vai estar em x, vai ser dado por menos b dividido por 2 vezes o valor de a. A coordenada do y, o valor que o meu y vai estar aqui do meu vértice, ele vai ser dado por menos delta dividido por 4 vezes o a, tá? Então, vamos calcular o x do vértice. Então, eu tenho menos aqui da minha fórmula, b, que é 20, dividido por 2 vezes o meu a. Então, 2 vezes o menos 1, porque o a é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. 20 dividido por menos 2 vai dar menos 10. E agora a gente tem um joguinho de sinal, né? Menos com menos, mais. Então, esse valor aqui vai ser 10. Então, o meu x no meu vértice, aqui, ponto mais alto que vai estar do meu vértice, né? Vai ser no ponto onde o x vai ser 10. Ele vai ter uma coordenada de 10. Agora, vamos calcular o meu y. Para o meu y do vértice, eu preciso agora do menos delta dividido por 4 vezes o a. Quem é o valor de delta? O delta ele é um valor determinado através dessa seguinte equação aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Clássica. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o valor, essa é a fórmula do delta, tá bom? Dividido por 4 vezes A. Então, vamos lá. B ao quadrado, então, vai ficar 20 ao quadrado menos 4 vezes A é menos 1 vezes C. C é 0. Eu tenho que colocar 0? Sim, é importantíssimo colocar qualquer valor que for real. Se for o B, 0. Se for o C, 0. O A não vai ser 0, né? Mas o B pode ser 0, o C pode ser 0. E a gente tem que colocar aqui na nossa equação. Então, 20 ao quadrado vai ser 400
menos 4 vezes 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0, tá bom? Então, mais 0 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Então, vai ficar 400 dividido por menos 4, que dá menos 100. Menos com menos mais, então vai ficar 100. Então, o meu y do meu vértice vai ser 100. Tá? Então, qual vai ser a altura máxima? Vai ser 100 metros, ou 100 centímetros, ou sei lá eu quanto, né? 100 alguma coisa, 100 unidades. E a distância em x máxima que ele vai alcançar para o vértice, né? 10 metros. Então, ele vai subir 100 metros e vai vir para frente, né, em relação à horizontal, 10 metros. Tá? Então, o nosso máximo do nosso vértice, né, o ponto máximo, a gente já sabe. Então, o x vale 10 e o y vale 100. Agora, nós precisamos descobrir as raízes. Como a gente descobre as raízes, né? Através da fórmula de Bhaskara. Basicamente, a gente já calculou ela, né? Só que meio separado. Então, a primeira coisa que a gente calcula é o valor de delta. Então, nós temos duas fórmulas, tá? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Essa aqui é uma fórmula, a fórmula completa. Só que eu, Jandira, eu prefiro essa aqui, tá? Eu prefiro essa aqui, que ela é um pouco mais simples, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, daí eu calculo o delta primeiro, depois eu jogo dentro da raiz e calculo o meu demais. Qual o valor do delta? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente já calculou, né? Mas vamos calcular de novo. b ao quadrado, 20 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 400 menos 0, porque isso aqui vai dar 0, né? 400 menos 0 é 400. Então, delta vai ser 400. Agora, vamos para menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Menos b, o nosso b era 20, então vai ficar menos 20. Não esquece desse menos, tá? Não esquece, isso aqui é muito importante. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar menos 20 mais ou menos raiz de 400 dividido por 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 20 mais 20 dividido por 2. Menos 20 mais 20 dá 0. 0 dividido por menos 2 vai dar 0. Tá? Então, um valor da nossa raiz é 0. E o outro valor, que é o nosso x2, vai ficar o quê? Menos 20 com menos 20 vai dar menos 40, dividido por menos 2 vai dar 20. Então, quais são os dois pontos que o x vai alcançar, né? O 0, que ele vai partir da origem, lógico, e ele vai chegar aqui no ponto 20. Faz muito sentido, né? Se a metade é 10, é uma parábola, ela é espelhada de ambos os lados. Se a metade é 10, ele andou até metade 10, então para a outra metade ele vai andar mais 10. Então, ao todo ele vai andar 20 metros, ele vai pular 20 metros. Tá legal? Então, fechamos, tá? Agora vamos falar uma variação das funções, né? Que é um tipo de função que a gente fala que é função por partes. O que é isso, né? É uma função que ela é definida através de uma junção de outras funções. Então, ela não é uma função tipo x ao quadrado mais 2x mais 1. Ela é uma função que até um ponto ela é uma função e até outro ponto ela é outra função. Então, a gente chama isso de função por partes. A grande maioria das vezes, das funções por partes, elas não vão ser contínuas. Eu vou ter uma descontinuidade dessas funções, desses gráficos. Que isso tema para as nossas próximas aulas. Mas a maioria das vezes, elas vão ser descontínuas, né? Devido à sua forma que elas vão estar definidas, tá? Mas não é uma regra, mas em grande parte sim, né?
Então, como que funciona essa função por partes? Então, imagina que eu tenho uma função, veja que agora eu não tenho mais uma função f de x é igual x² mais 2x mais 1. Eu não tenho mais isso. Eu tenho a seguinte maneira, e nessa função que eu acabei de falar, f de x, não sei o quê, eu poderia assumir qualquer valor, né? Agora, na função por partes, não. A partir de um momento, eu vou ter que usar uma coisa, e a partir de outro momento, eu vou ter que usar outra coisa. Então, vejam, essa função para valores de x menores ou iguais a 2, eu tenho que usar 2 menos x. Tá? Então, vamos ver como é que é o gráfico da função 2 menos x. Então, 2 menos x. Então, o gráfico da função 2 menos x ele é uma reta. Então, para valores menores ou iguais a 2, eu vou ter essa função aqui. Só que, veja, eu só posso assumir valores para essa função que são menores ou iguais a 2. Então, essa minha função ela só vai poder assumir valores que são menores ó, de x. Ou seja, só valores para cá. Então, essa função para cá, ó, que é o valor onde x vai estar crescendo, né? Quando x for 3, eu vou ter y menos 1. Quando x for 6, eu vou ter y menos 4. Eu não posso assumir o 6 para essa função, porque ele está falando que só pode ser valor menor ou igual a 2. Então, eu não posso assumir 5, não posso assumir 4, não posso assumir 3. Então, essa parte aqui da minha função, do meu gráfico, não vai existir, tá? Porque eu não posso assumir valores maiores do que 2. Então, eu vou imaginar que essa minha função só pode assumir valores daqui para cima, né? Que são valores menores. E aí, para valores maiores do que 2, né, eu vou ter a função x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Para valores maiores do que 2, eu vou ter a função x ao quadrado. Então, maiores que 2. Então, veja, o 1 eu não posso assumir, o 0 eu não posso assumir, o menos 1 eu não posso assumir, o menos 2 eu não posso assumir, eu não posso assumir nada. Nada dessa função para cá eu não posso assumir. Tá bom? Então, nada que for menor do que 2 eu posso assumir para essa função. Então, essa função meio que fica uma função Frankenstein, tá vendo? Para essa primeira função, eu só posso assumir valores menores que 2, ou seja, x pode ser 2, porque é menor ou igual a 2, x pode ser 1, pode ser 0, pode ser menos 1. Então, quando x for 2, eu vou ter 2 menos 2, 0, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 0. 2 menos 0, 2. Menos 1, 2, menos 2. Menos com menos dá mais, né? Então, eu vou ter 3. Então, a minha função ela vai crescer nesse sentido, tá? Vai crescer nesse sentido, mas ela é uma função decrescente. Olha aqui, um pouco confuso, né? Mas não é. Ela é decrescente porque, olhando da esquerda para a direita, ela está decrescendo, tá? Então, o nosso valor do x, tá vendo? Que é o nosso a. Se a gente for organizar essa função, é uma função afim, né? Menos x mais 2. Quem... Mais 2. Quem é o meu a aqui? Menos 1, né? Quem é meu b? 2. Então, aqui é meu a, que é menos 1, e meu b é 2, tá? Uma função afim, como o a é negativo, é menos 1, então a função é decrescente. E agora vamos ver a outra parte da minha função. Então, a outra parte da minha função só pode assumir o quê? Maiores do que 2, ou seja, o 2 eu não posso assumir. Então, só 3, 4, 5 e 6. Então, 3, que é x ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 36. Então, vai ficar essa função aqui, né? Começando no ponto 2, tá? Só que tem um porém. No próprio ponto 2, essa função ela não pode estar definida no próprio ponto. Então, eu não posso colocar a bolinha fechada, tá bom? Então, eu começo no 2, eu começo no 2. Tá um pouco torto aqui, né? Mas começa... Peraí.
Então, eu não posso colocar a minha função no 2, ela não vai estar definida, tá vendo? Ela vai até começar no 2, ela pode começar no 2, mas ela não vai estar definida. Então, ela vai começar exatamente a partir do 3. 3, 4, 5, 6, e daí vai sucessivamente. Então, para o ponto 2, essa função não está definida, tá? Porque eu só posso valores maiores do que 2. Então, eu começo aqui no 2, né? Está um pouco fora de linha aqui, mas ela está começando aqui no 2, tá bem? E daí a gente coloca uma bolinha vazia, porque significa que o 2, o próprio ponto 2, a gente não usou, não está definido no nosso domínio. E aí, aqui a gente coloca a bolinha fechada, porque aqui a gente usou o próprio ponto, tá vendo? X menor ou igual a 2, então a gente usou o próprio ponto. Aqui x maior do que 2, então a gente não usou o ponto, tá? Então vai ser essa carinha dessa função. Daí, para a gente ir finalizando, né, a gente vai falar sobre as funções trigonométricas, seno, cosseno e a função tangente. Então, a carinha do gráfico seno e do cosseno, elas são isso aí, né? Elas têm a carinha de funções através de ondas. Elas se propagam através de ondas, tanto a seno quanto a cosseno, tá? A tangente é um pouco diferente, a gente já vai ver. Então, a gente vai partir do seguinte princípio. A gente vai partir do círculo trigonométrico. Então, é um círculo que ele tem raio 1. É um círculo. Então, essa distância aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Tá? Então, isso aqui é crucial para a gente entender. Então, ele é um círculo trigonométrico, né? Que ele vai ter um raio, é um círculo que ele vai ter raio 1. E aí, como a gente trabalha em funções trigonométricas, a gente trabalha em graus ou em radianos, que são as duas notações que a gente utiliza para funções trigonométricas, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com círculos trigonométricos, a gente vai falar que o valor de π, o π é, mas o π não é 3,14? Ele é 3,14, 15, alguma coisa, né? Só que para funções trigonométricas, o π ele vai assumir um valor diferente. O π ele vai assumir um valor de 180 graus, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos começar meu círculo trigonométrico aqui. E a gente sempre vai sentir sentido anti-horário, tá? Seguir sentido anti-horário. De 0, que é o meu começo, até aqui eu andei 90 graus. Concorda comigo? Eu andei 90 graus. Por quê? A circunferência inteira não tem 360 graus? Então, até aqui, ó, eu andei 1/4 da circunferência. Ou 360 dividido por 4, tem 4 partes, né? Eu andei até aqui 90 graus, né? Que é o ângulo reto, clássico. Então, eu andei 90 graus. Daqui para cá, eu andei mais 90 graus. Cada um desse quadrante, que a gente chama de quadrante, tem 90 graus. Cada um desse. Que é 1/4, né? 360 dividido por 4 é igual a 90 graus. Então, cada um quadrante desse que eu ando, primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente conta em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Eles têm uma angulatura de 90 graus. Então, 90 até aqui, daqui para cá eu tenho mais 90, então 90 com 90 dá 180. Daqui para cá eu tenho mais 90, então 180 mais 90, 270. E daqui para cá eu tenho mais 90, 270 mais 90, 360 graus. Então, rodei a circunferência inteira. Então, aqui está a nossa definição em graus da circunferência, tá? Em graus. Mas aí a gente também pode ter em radiano. Como que a gente faz em radiano? Aqui eu tenho 0. Daqui a eu andei 90 graus. Aí eu vou partir do princípio seguinte.
π vale 180 graus. A gente pode fazer uma regrinha de 3. Se π vale 180 graus, 90 graus vai valer quanto? É só fazer uma regra de 3 para fazer transferência de radiano para grau ou de grau para radiano. Tá? Então, multiplica cruzado aqui, vai ser 180x é igual a 90π, x é igual a 90π dividido por 180, então x é igual a π sobre 2. Então, qual é a coordenada, qual é o ângulo desse cara aqui em radiano? Π sobre 2, tá? 90 graus é igual a π sobre 2, que faz muito sentido, né? 180, que é o π, 180 dividido por 2 é 90, né? Aí eu ando mais 90, chego no 180 graus. Ah, tá, qual é o valor de π? Ah, se eu estou no 180, então vai ser o próprio π, né? Π vale 180. Andei mais 90 graus, vou ter 3π sobre 2. Então, só fazer a mesma regrinha aqui. Então, 270. Eu vou ter aqui 270. Então, 270 sobre 180, 270π. Simplificando isso aqui, vai dar 3π sobre 2, tá? Simplificando aqui por 3 e tal, tá? Vai dar 3π sobre 2, 270. Então, e aí, para chegar a 360 graus, né? 360 é o quê? 2 vezes o π. Π vale 180, então 360 é 2 vezes o meu π, tá? Pronto, a gente já aprendeu a fazer conversão de radiano para grau e de grau para radiano. Vamos supor que você esteja trabalhando com 3π. Quanto que é 3π? Ah, professor, esse π é 180, então vai ser, esse cara em graus vai ser 3 vezes 180, não é? Sim, exatamente. Isso aqui vai ser 540 graus. 3π equivale a 340 graus. Aí eu posso ter também, ó, 3π sobre 4. Como é que eu transfiro? 3 vezes 180 dividido por 4. Então, 3 vezes 180 dividido por 4. 135 graus. E daí, para transformar de graus para radiano, a gente sempre vai partir. Π equivale a 180 graus. Então, daí, quanto que a gente vai colocar aqui, né? Sei lá, 35 graus equivalem a quanto de π? E daí a gente resolve, tá bom? Então, a gente pode converter, pode calcular tanto em graus decimais quanto em graus radianos, beleza? Então, esse é o princípio da nossa relação trigonométrica. E daí, a gente começa a falar sobre a função seno, cosseno e a função tangente, ok? Então, vamos entender o seguinte. O que é a função seno, cosseno e a tangente? Que o professor falava tanto lá no colégio, né? Falava tanto sobre seno, cosseno e tangente. O seno é o seguinte, eu pego o mesmo círculo trigonométrico de raio 1, então essa distância aqui vale 1 e essa distância aqui vale 1. Eu pego um ponto aleatório, tá? Dessa minha circunferência, vamos chamar aqui de ponto P. Pego um ponto aleatório dessa minha circunferência. E aí, esse ponto, ele vai ter uma abertura. Concorda? Ele vai ter uma angulatura aqui, que nesse caso aqui eu estou chamando de T. Tá? Posso chamar de alfa, beta e tudo mais. Então, nesse caso, a abertura desse ponto P que eu escolhi, ele vai ter um ângulo de T. Então, o que eu vou fazer com esse ponto P? Né? Dentro da minha circunferência, eu vou pegar esse ponto P e eu vou transferir esse ponto P para o eixo Y. Tá? Transfiro aqui e transfiro esse ponto aqui para o eixo X.
E aí ele vai ter uma coordenada, né? Ele vai ter uma coordenada aqui, uma coordenada em relação a x e uma coordenada em relação a y, esse pontinho P. Então, quem é o seno e o meu cosseno? O meu cosseno, que está aqui ó, no eixo x, tá vendo? O cosseno é consono. Então, o cosseno ele é responsável pelo eixo x, consono deitado. Então, cosseno, consono, então é o deitado. Então, o cosseno é o eixo x, é o que está deitado. E o meu seno é o eixo que está em pé. Tá? Então, o meu seno ele é o responsável por definir esse tamanho aqui, ó, que seria a coordenada do meu ponto x. Esse tamanhozinho aqui, ó, do meu ponto, tá vendo? A projeção desse meu ponto, a gente calcula através de uma fórmula que se chama cosseno desse meu ângulo aqui. Então, se eu abrir 30 graus aqui, por exemplo, essa distância vai ser cosseno de 30. Se eu abrir 30 graus aqui, essa distância de forma análoga, então, essa distância aqui vai ser seno de 30. Tá? Então, a coordenada desse ponto vai ser cosseno de 30 e para x, né? E para y ela vai ser seno de 30, tá certo? Então, vamos ver uma ilustraçãozinha. Então, aqui está o meu seno, meu gráfico seno, tá? Vamos resetar. Então, aqui estou começando em 0, conforme, tá vendo aqui que eu tenho distância 1 e distância 1, que é o meu raio, tá? Conforme eu vou variando, olha lá, meu ângulo, tá vendo? Ó, 32, 34, 39, eu estou subindo o meu y, porque eu estou em seno, então eu estou subindo o meu y, tá? Estou subindo meu y, o seno é o y. Conforme eu subo meu y, o meu gráfico, que é o gráfico da função seno, ele vai variando. Então, ó, quando eu chegar aqui eu tenho um pico, olha lá, tem um pico, tá? Então, eu vou descer. Tá, bati aqui. Então, tenho 0, né? Vou aqui, bati aqui. Aqui, bati aqui. Pronto, 360 graus. Então, cada vez que eu passo por 0, 90, 180, 270, eu vou estar aqui, ó, 0, 90. Então, eu estou aqui, ó. Vou voltar. Ó, 0, 90. Estou aqui em cima. 270. Estou aqui. Ou 180. Estou aqui. 270. Estou aqui embaixo. 360. Estou aqui. E aí, ó, 360. Estou aqui. E aqui vai ser 450. Estou aqui. E daí vai infinitamente, né? Posso ir em sentido para cá também, ó. E funciona da mesma forma. E aí, só que meu ângulo vai ser negativo porque eu estou andando ao contrário, né? Estou andando ao contrário. Então, esse aqui é o meu eixo, minha função seno, tá? A função cosseno, observem que agora a minha setinha está no x, ó. Tá vendo? Que minha setinha agora está no x. Então, agora ela só vai variar em x, ó. Meu seno está variando em y, ó. Y para lá, para cá, para lá, para cá, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a função cosseno, ela vai estar variando aqui, ó, só para lá, para cá, para lá, para cá, só no x, tá vendo? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, quando eu tenho 0, aqui, quando eu tenho 90, 180, 270, 360. E daí vou variando o meu gráfico, tá? Então, essa é a minha função seno e cosseno. E agora a tangente, né? A minha tangente, ela é um gráfico um pouco mais diferentinho. A minha tangente vai continuar sendo essa mesma ideia, tá? Seno, cosseno, é o meu tamanho. Só que a minha tangente, a gente vai marcar lá fora, ó, nessa reta aqui, tá vendo? Nessa reta aqui lá fora. Então, para esse mesmo ângulo T,
a minha distância da tangente vai ser dado aqui nessa reta aqui fora, ó. Aqui fora, tá? Então, a minha reta só vai variar para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Olha como é que fica o gráfico da tangente devido a isso, né? Então, nós temos aqui, ó, 0, vou variar para cima. Então, a minha setinha está subindo ali na reta, tá vendo? Está subindo na reta. Então, conforme eu vou subindo aqui, essa setinha vai subindo para cá, sempre na reta. Ó, passei para cá, subiu para infinito. Lá infinito, lá em cima. Aí, conforme eu passo de 90 graus, ó, o que vai acontecer? Ó? Ela está vindo de menos infinito, tá vendo? Menos infinito até chegar a 180 graus. E daí ela vai lá para o infinito de novo. Daí 360. Então, aqui a gente tem 0, 180, 360. Então, cada vez que a gente passa 0, 180, 360, não sei o que, a gente está passando a nossa função aqui, ó. Se eu passar toda ela de novo, ó, até aqui, 550, estou lá em cima. Aí aqui, ó, 540, estou aqui, tá? Estou aqui na minha função. Então, isso aqui a gente vai ver mais para frente, que isso aqui se chama assíntota. Ela tem uma assíntota aqui. Tá? Ou seja, ela vai ao infinito. Então, a função seno, o que a gente pode definir? Ela só varia de para mais ou menos 1, né? Porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, ela só vai estar dentro do círculo trigonométrico, tá vendo? Então, ela só vai para mais ou menos 1. A altura que isso aqui vai alcançar, tá vendo? Mais ou menos 1. Então, o domínio da minha função seno, do valor que x pode assumir, vai ficar sempre aqui dentro desses valores, ó, mais ou menos 1. Da cosseno também, domínio mais ou menos 1, tá? E a tangente não, ó, ela vai para mais infinito ou menos infinito, ó. Mais infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito, tá certo? Então, como ela tem essa assíntota, ela vai ficar variando os meus valores de x para mais ou menos infinito, tá? Então, aqui é o gráfico. Como que a gente define o gráfico da função seno? Mesma coisa, né? Atribui valores para x e ver qual vai ser o valor de y. Então, como que a gente calcula isso aqui, né? Tem tabelas pré-estabelecidas ou na calculadora. Coloca lá, quanto que é o seno de 0? 0. Quanto que é o seno de 90? Π sobre 2 é 90, né? Seno de 90 é 1. Quanto que é o seno de 180? 0. Quanto que é o seno de 270? Menos 1. Então, aí a gente vai definindo o gráfico da minha função, tá? Da cosseno a mesma forma e da tangente a mesma forma, tá? Só que como a gente viu, a tangente ela é muito limitada. Então, a gente tem um pouco mais tem que ter um pouco mais de cuidado para trabalhar com a função tangente. Então, aqui uma aplicação, né, no caso, seria, ó, como que a gente determinaria a distância, por exemplo, a posição diametralmente oposta do movimento da translação. Então, a gente tem um ângulo aqui, tá vendo? Como que a gente define essa distância aqui? Ou essa distância aqui? Ou essa distância aqui? Através da relação seno, cosseno e tangente. Eu tenho um ângulo aqui que vai definir, né, entre a distância da Lua até a estrela e do Sol. Por esse ângulo, eu consigo descobrir essa distância e essa distância, através da função seno, cosseno e tangente. Tá bom? Ficam os exercícios para vocês como tarefa de casa. E a gente se vê, então, até a nossa segunda aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.